Fala galera, dando seguimento ao tema então de acidentes com múltiplas vítimas, nessa videoaula nós vamos tratar então sobre cenários e placas, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu o vídeo anterior, então eu recomendo primeiro pausar esse vídeo aqui e ir no vídeo anterior em que nós trabalhamos sobre algumas definições, tá? É muito importante vocês saberem isso antes de dar seguimento aos conteúdos, tá? Então, tendo em vista que essa é a parte 2 do vídeo, então é importante assistir primeiro a parte 1. Tá? Essa temática toda nós vamos dividir em 3 partes. Então, hoje nós vamos trabalhar cenários e placas, e depois, na próxima videoaula, trabalharemos então sobre o atendimento mesmo do Amove e o método de triagem Start e Jump Start. Tá? Então, gente, na videoaula anterior nós terminamos então falando um pouquinho já no começo sobre a organização da cena, quando a gente trabalhou um pouco sobre o risco. O que vai ser esse risco? Quando a primeira equipe chega no local, então ela tem que se atentar a algumas características importantes daquele cenário onde está tendo o acidente ou incidente. Tá? Então, por exemplo, ele tem que saber fazer algumas análises. Primeiro que esse atendimento ele tem que ser rápido e sistemático, tem que permitir a formulação de um plano de resposta, tá? Isso ainda pela primeira equipe. Ela tem que detectar e estimar os riscos. Quais são esses riscos então, que a gente já falou? Que é verificar se tem presença de fumaça ou fogo, rede elétrica que possa então colocar em risco tanto a vida dessas vítimas ou até ocasionar novas vítimas, e também a questão da própria equipe também que vai fazer esse socorro. Né? Rede de gás ou então presença de botijões de gás na cena, presença de reservatórios com ou sem vazamento de combustível ou substâncias químicas, suspeita de ação criminosa, pânico em massa, e a estabilidade de estrutura, nesse caso então de edificações, acessos, postes, encostas, árvores, veículos. Então todos esses aspectos aqui eles têm que ser analisados, e a partir da detecção de alguma dessas características que possa agravar a situação desse Amove, eles devem então ser passado então, quando fez essa detecção então da estimativa dos riscos, ser passado para a central de regulação. Então, quando o socorrista for passar essas informações, então ele tem que saber se vai necessitar de equipes adicionais, então, essas equipes adicionais no sentido de fazer o atendimento ao Amove, tá? Então, para fazer o socorro mesmo das vítimas, seja elas amarela, vermelha, verde ou preto. Também é necessário estimar a necessidade de equipes especializadas. Que vão ser então essas equipes especializadas? Se é caso a cena, quando você tiver alguma presença aqui desses riscos, é necessário às vezes, pensando, por exemplo, em rede elétrica, talvez pedir então para a Copel, né, como que a gente mora aqui no Paraná, e a energia então vem pela Copel, fazer o desligamento então dessa rede elétrica. Também, por exemplo, se caso tiver presença de fumaça ou fogo, então será necessário o corpo de bombeiro para fazer então a segurança desse local antes da equipe fazer mesmo os atendimentos. Da mesma forma como com todos esses outros riscos, sempre tem equipes especializadas para combater esses critérios aqui, né, essas variáveis. Da mesma forma, como o corpo de bombeiro também, geralmente ele é necessário, principalmente quando é acidentes automobilísticos e que causa também, então, ferragens, né? Por conta da batida, às vezes tem um difícil acesso, né, para o interior do veículo, então normalmente é necessário o corpo de bombeiro justamente para fazer então a abertura e a liberação do espaço, né, maior para fazer esse deslocamento das equipes para fazer a remoção dessas vítimas. Tá? Então, tudo isso tem que ser necessário essa verificação pela primeira equipe que chega no local.
Também, nessa mesma ligação, nessa mesma fala com a central de regulação, essa primeira equipe ela tem que então limitar qual que é a extensão desse acidente, então, para tentar então evitar novos eventos e vítimas. Então ele fez essa análise dos riscos, reportou para a central de regulação, e antes mesmo de ele fazer os atendimentos, já iniciar os procedimentos do AMUV mesmo, referente ao atendimento pré-hospitalar, a questão curativa, ele deve então fazer primeiro a segurança desse local. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que analisar. Então isso aqui é só mesmo só fazendo um feedback do final da nossa aula anterior, só para a gente ficar mais completo toda essa organização da cena. Então isso é importante, é imprescindível então fazer essa análise do risco. Por quê? Quando a gente faz a análise aqui da magnitude do evento, tem 3 informações que são importantes. Ele está demorando um pouquinho aqui para carregar, mas então, quando então vai fazer essa análise da magnitude, o que a primeira equipe então ele tem que fazer essa análise obrigatoriamente? Como que a gente já falou, a estimativa de riscos. Então a gente já falou no item anterior, e já essa é uma das características, uma das análises que deve ser feita. Também outro que a gente acabou de falando, que é a extensão da área afetada. Por quê? É importante a gente fazer essa análise justamente para evitar novos eventos, ou que aquele evento se agrave. E a estimativa de vítimas, porque daí, com isso a gente consegue então saber quantas equipes vai ser necessário. E por conta dessa estimativa de vítimas, a gente consegue, por exemplo, deixa eu voltar aqui, a gente consegue, lembra que quando a gente trabalhou em níveis de complexidade, nessa estimativa de vítimas a gente consegue então saber fazer essa classificação, se vai ser, por exemplo, um tipo 4 ou um tipo 3, que como que nós já falamos, são os parâmetros mais comuns, né? Então, quando ele é rotineiro ou de interesse local não rotineiro. Em casos quando esse risco é um pouco maior, então ele pode então necessitar até mesmo de auxílio de outras cidades. Então, por isso que essa estimativa de vítimas é importante, porque dependendo da cidade, no nosso município, por exemplo, a gente tem uma cobertura um pouco maior, mas se for em algum município circunvizinho aqui a Foz do Iguaçu, às vezes não tem uma equipe muito grande, muito complexa. Se for pegar municípios aqui ao redor, tem cidades que tem uma equipe só, do SAMU, e às vezes uma do Corpo de Bombeiro. Então, é necessário essa equipe fazer essa estimativa justamente para que a central de regulação já mande mais viaturas conforme a necessidade. Então, esse item aqui ele está muito associado aqui ao risco. Tá? Então, aqui é o papel mesmo da primeira equipe quando chega. Lógico, a gente poderia ter iniciado com esse item, porque essa primeira equipe, que quando chega, os outros estão associados aos 2 itens anteriores, né? Que é o que eles já devem fazer. É interessante assim, gente, quando tem um atendimento do AMUV, geralmente a central de regulação ele não vai mandar uma equipe já de uma USA, tá? De uma unidade de suporte avançado. Justamente porque esse tipo de viaturas são um pouco mais restritos, geralmente tem 1 ou 2 só em funcionamento. Então é mais fácil, mais viável enviar uma viatura USB, né, de suporte básico, para fazer essa análise e, conforme a necessidade, aí sim enviar unidades de suporte avançado. Então, normalmente, quando chega no AMUV, vai ser uma equipe pequena. Então, geralmente vai estar composta pelo condutor, que é socorrista, e também um técnico de enfermagem. Em alguns municípios,
e pela nova legislação, mesmo nas USBs, seria interessante que tivesse um enfermeiro, né? Não mais o técnico de enfermagem. Mas na nossa realidade, em geral, são técnicos de enfermagem e às vezes até mesmo como auxiliar de enfermagem, se tratando aqui do Paraná. Tá? Lembrando que o Paraná ainda trabalha ainda com auxiliar de enfermagem, coisa que em outros estados já não tem mais. Tá? Então, na nossa realidade, ainda a gente trabalha com auxiliares de enfermagem. Mesmo que na sua formação, né, na sua categoria profissional, ele é como técnico, mas ele acaba sendo concursado ou mesmo contratado como auxiliar. Quando ele chegar nesse local do evento, como geralmente vai estar em dois, né, condutor mais o técnico, cada um vai ter uma responsabilidade diferente. Então os dois não vão ficar juntos. Por quê? O condutor motorista, o condutor socorrista, ele vai então fazer a parte maior da segurança desse local. Então ele vai posicionar essa primeira viatura dele, né, num local mais seguro e também já vai fazer a sinalização. Né? Se for uma rodovia, por exemplo, às vezes será necessário colocar cones ou mesmo galhos, o uso de triângulo, para fazer então essa sinalização para que os demais veículos que vão se aproximar, para que não batam também, não cause uma extensão ainda maior desse AMUV. Da mesma forma, como que ele também já vai ter que prever a questão de onde que vai ser a delimitação entre a zona quente, a zona morna e a zona fria, que é o que nós iremos tratar no próximo item. É importante porque essas viaturas elas precisam estar numa zona onde que não corra risco para fazer os atendimentos, né, iniciais dessas vítimas e também que seja um fácil acesso para fazer a remoção dessas vítimas ao hospital. Mas para isso, essa equipe primeira, é imprescindível, principalmente o condutor socorrista, ele fazer uma análise nos riscos, principalmente quando a gente trabalha em locais que estão abertos e que tem a presença de fumaça. Quando tem presença de fumaça ou mesmo de gás, pode parecer a zona fria, mesmo que seja longe, tem que um aspecto muito importante que precisa ser analisado é a questão do vento, tá? É algo que geralmente a gente acaba não pensando muito, mas a direção do vento ele vai fazer toda a diferença no posicionamento de onde tem que ficar essa viatura, porque não interessa que seja longe, né, numa zona fria, longe do local onde está quente, que é onde está tendo o acidente, sendo que a fumaça esteja direcionada para o mesmo lado onde está essa viatura. Porque daí, mesmo estando longe, essa fumaça pode atrapalhar então nesse atendimento. Se a gente pensar que essa fumaça pode ser ocasionada por algum veículo que esteja transportando alguma substância química, né, ou mesmo algum gás ou algum material mais pesado que possa ser transportado pelo ar, então é importante que essa equipe esteja ciente de que a direção que ela vai ser posicionada tem que ser um lado oposto ao lado onde que está a direção do vento. Então, isso cabe principalmente ao condutor. O que é interessante ressaltar também é que, assim, gente, isso são textos, está escrito aqui nessa informação. Como que eu não vou ficar lendo, então por isso que eu estou explanando um pouquinho melhor, tá? O que é interessante também, e que eu acabei não falando ainda, é que essa sinalização ela pode também modificar, tá? Principalmente se for uma região próximo de curva, então ele tem que ficar um pouco mais distante. Quando é uma linha reta, normalmente essa sinalização ela ocorre a 100 metros antes da zona quente, né? 100 metros antes do local do acidente. Salvo quando tem, por exemplo, curvas, que daí ela tem que ser feita antes da curva, porque daí pode
se for um acidente logo após a curva, ou que, por exemplo, tenha tem uma curva, mas que o acidente esteja a praticamente a uns 90 metros, né, após essa curva. Então não tem como fazer sinalização logo já no começo dessa curva, para totalizar os 100 metros. Porque aí pode causar acidentes, pode ser perigoso. Então, nesses casos, aí sim, a sinalização deve ocorrer bem antes de chegar à curva. Porque aí, antes, os próximos motoristas que estão chegando, próximo dessa curva, já vai avistar que tem uma sinalização, então vai redobrar a atenção. Tá? Bem, se durante essa primeira análise, tanto o condutor socorrista está fazendo algumas análises, está fazendo essa sinalização de segurança, e o técnico também vai estar fazendo então essa análise dos riscos. Caso não tenha riscos, então essa primeira equipe, após logicamente já reportar para a central de regulação, fazer a estimativa de vítimas, de quais são os riscos, se precisa ou não de equipes especializadas. Caso não seja necessário de equipes especializadas para fazer o controle dessa cena, então ele já pode começar a iniciar a triagem, tá? Isso se a zona estiver segura. Se acaso a zona não estiver segura, né, então estiver insegura, ela então deve aguardar equipes especializadas na zona fria e considerar então a montagem do posto médico. Quando a gente trabalha, então, a gente pensa aqui em posto médico, o que vem a ser? Essa primeira ambulância que chegou no local, ela vai estar então posicionada na zona fria, que é a zona então, onde que não tem risco para a equipe fazer os atendimentos, porque não vai ser, o produto não vai chegar até lá, que tiver, caso tenha alguma explosão, então vai ser um local que está realmente seguro. E ali, assim, gente, quando a gente trabalha com a Move, é importante que, como que vai ter uma equipe bastante grande, sempre é necessário ter alguém que vai coordenar esse evento. E quem que vai fazer essa organização? Quem que vai fazer essa coordenação? Essa coordenação ela sempre vai ser feita pela pessoa que tem um maior grau de instrução. Né? De instrução no sentido de qualificação, mesmo. No caso, numa USB que tenha um condutor, socorrista e um técnico de enfermagem, então quem que vai coordenar nesse primeiro momento vai ser o técnico de enfermagem. Tá? Então ele que vai estar coordenando até que chegue uma equipe que tenha maior instrução ou experiência. Né? Então se chega uma ambulância que tenha o condutor, o técnico e o enfermeiro, quem que vai fazer essa coordenação inicial vai ser o enfermeiro. Porém, normalmente sempre vai ser coordenado pelo médico que vai ser mais responsável em casos de AMUV. Tá? Então, quando tem o AMUV, vai ser passado para a central de regulação, e essa central de regulação já vai acionar esse médico, que normalmente ele já é responsável, ele já tem, pelo município, ele já é reconhecido como um médico que vai ser coordenador em casos de AMUV. Então ele vai ser deslocado, né, até o evento, e ele que vai passar então a coordenar. Mas antes que ele chegue, então, a princípio, na primeira equipe, ainda vai ser o técnico de enfermagem que vai ser o coordenador. E caso esteja inseguro a cena, então ele já tem que começar a fazer a montagem do posto médico. O que vem a ser isso? Então, já deixar mais preparado toda a questão de tábuas que tiver. Normalmente ele não vai ter muitos materiais, mas ele já tem que começar então a pensar em mecanismos de como pode já ser organizado isso. Por deixar uma forma um pouco mais organizada, normalmente é colocado um cone
em cima da viatura, que é onde vai ser a viatura onde que vai ficar esse médico quando ele chegar, né, o médico que vai coordenar. Então toda a coordenação do AMUV vai ficar próximo àquela ambulância que tiver com o cone em cima. Então ela vai sinalizar onde que vai estar o médico regulador. Então uma dessas funções dessa primeira equipe, por exemplo, já poderia ser colocar a colocação dessa lona, desse cone em cima da viatura, já para deixar já mais já pronto. Isso. Bom, o último item aqui da organização da cena, que a gente também vai falar, então, é justamente sobre essas zonas, como que eu falei. Perceba aqui que essa imagem que eu mandei fazer ficou bem legal, porque aqui ele mostra bastante distância entre a zona quente aqui que ela já está representada pelo fogo, né, para ficar ainda mais didático, e até mesmo a zona onde que está a ambulância, que seria a zona fria. Primeiro eu vou mostrar aqui, eu vou explicar o que é cada uma, e depois eu vou mostrar uma imagem que exemplifica melhor cada uma delas. Então, a zona quente, ela é localizada na parte central do AMUV. É o local onde os contaminantes estão ou poderão surgir. A zona de exclusão é delimitada pela chamada linha quente. Tá? Então, toda a extensão, onde tiver o acidente, onde tiver a catástrofe, onde tiver o desastre, vai ser denominado zona quente. Vamos pular um pouquinho aqui a zona morna e vamos pular aqui para a zona fria. A zona fria ela é localizada na parte mais externa da área e é considerada não contaminada. O posto do comando da operação e todo o apoio logístico ficam nessa área. Então, pensando que aqui é a zona quente, que é a zona onde está tendo, né, se a gente for pegar no mesmo exemplo que utilizamos na aula anterior, que nós trabalhamos com uma colisão entre um ônibus e um caminhão transportando combustível, aquele local do acidente mesmo, ele vai ser considerado a zona quente. Toda a extensão ao redor que possa, em caso de uma explosão, por exemplo, possa ser afetado, tudo ali ainda vai ser zona quente. Zona fria vai ser o local um pouco mais distante, onde vai ficar então essa equipe que vai fazer a coordenação, onde vai ficar a montagem das lonas para fazer os atendimentos e onde as equipes vão estar lá prestando então todo o cuidado necessário. A zona morna é a região então que vai ficar posicionada entre a transição dessas duas áreas, tá? A área contaminada e a área limpa. Essa zona ela, então, é delimitada pelo chamado corredor de redução de contaminação. Toda zona quente deverá ser realizada por esse corredor. Então, seria basicamente esse corredor aqui. Então, por que tem colocado ali que é uma área de transição entre a área contaminada e a área limpa? Quando a gente está trabalhando aqui nesse exemplo, ele não é tão fácil de explicar assim. Mas se a gente pensar numa ocorrência em que envolva algum material tóxico, por exemplo, ele se faz melhor, mais necessário. Porque a equipe, às vezes, quando está aqui na zona quente para fazer a remoção dessas vítimas, ele pode ser contaminado, às vezes, por algum pó químico, né, ou alguma substância química que possa lesionar a pele ou até mesmo as mucosas e ocasionar alguma irritação, algum ferimento. Então, para ele não levar essa contaminação que esteja aqui na zona quente para a zona fria, que é onde vai fazer os atendimentos, normalmente se coloca uma zona de descontaminação aqui na transição entre essas duas áreas. Então, em algumas situações, por exemplo, é necessário que os profissionais, quando vai remover a vítima aqui da zona quente, passe primeiro num local onde vai fazer essa descontaminação.
seja ela uma lavagem, tá? Então isso realmente, gente, acontece. Às vezes é necessário colocar um caminhão-pipa que vai então esguichar a água e molhar tanto o profissional como às vezes até a vítima, tirar então caso tenha um pó químico, algum líquido que também seja químico, fazer essa descontaminação para depois ele seguir até a zona fria, que é onde vai fazer então os atendimentos, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão somente de um acidente de trânsito e que não envolva nenhum material contaminado, essa zona quente ela vai ser simplesmente mesmo um corredor de passagem entre essas duas zonas, tá? Então não tem daí um setor específico para fazer essa descontaminação. Mas é importante sempre ter, não ficar a zona fria muito próxima aqui da zona quente, justamente porque tem que ter, enquanto essa equipe ela vai deslocando, os riscos vão diminuindo também. Tá? Então, é por isso que é chamada uma área de descontaminação. Então, qualquer contaminação que tem aqui nessa área, ela não pode chegar até aqui. Porque daí isso, quando vai fazer os atendimentos, imagina que você tem algum pó que esteja na equipe que está fazendo essa remoção. E ele acaba não tendo uma zona morna que esteja pronta para fazer essa descontaminação. Então ele acaba levando a contaminação aqui da área quente até a área fria. Pensando que aqui na área fria, dependendo da quantidade de vítimas, às vezes pode estar aqui bastante cheio de gente. E todas essas pessoas aqui com esse material contaminado, né, no caso do pó, por exemplo, ele pode então contaminar a equipe que está fazendo então aqui os tratamentos, os primeiros atendimentos iniciais aqui. Então, lógico que não vai ser todas as equipes que vão estar aqui fazendo atendimento que vai lá fazer a remoção. A remoção vai ser uma equipe, já geralmente são os condutores motoristas, condutores socorristas, perdão, que vai fazer essas remoções via tábua rígida, geralmente. Então, eles que vão ser molhados, caso seja necessário. Levou o paciente lá, deixou na zona fria, voltou, pegou nova vítima, passou pela zona quente, vai fazer a descontaminação novamente até chegar lá. As equipes no local mesmo, que geralmente são os enfermeiros, técnicos e os médicos, eles não vão ter acesso à área quente, tá? Então eles não vão ficar toda hora fazendo essa descontaminação. Só mesmo caso necessário, e vai ser necessário a primeira equipe que for fazer a triagem pelo método START, né? Aí sim, essa equipe primeira que for fazer essa triagem, que geralmente vai ser ou o técnico ou o enfermeiro, aí sim ele vai ter que passar pela fazer essa descontaminação antes dele retornar para a zona fria. Eu vou pausar um pouquinho agora esse vídeo para mostrar uma imagem que mostra qual que é a delimitação entre essas zonas, tá? Gente, então essa imagem aqui, ela explica um pouco melhor, né? Ela vai exemplificar sobre as zonas quente, morna e fria. Então, vejam que no local aqui central é a zona quente, que é justamente a região onde onde teve o acontecimento do evento, né? Seja o acidente, seja a catástrofe, seja o desastre. Vejam que tudo ao redor é a zona morna. Só que assim, mesmo que tenha a zona morna, não é em toda essa região que as equipes elas podem sair. Geralmente ela é feito um corredor. Esse é o corredor de descontaminação que eu falei anteriormente sobre a zona morna. Perceba que nessa imagem, inclusive, até tem tem uma representação aqui de um corpo de bombeiro com algum, não sei, imagino que seja água, alguma coisa que esteja molhando, acho que é uma água assim, né? Tem uma piscina inflável, que aparentemente, em que esse bombeiro está fazendo essa descontaminação desse profissional antes de ir para a zona fria.
A zona fria é toda essa região aqui mais afastada ainda. Na zona fria, aí sim é o local onde então vai ficar toda a questão da área de atenção de emergência, né? Que vai ser a colocação das lonas. E também na zona fria é que vai ficar então toda a parte de suporte logístico. Então, polícia, corpo de bombeiro, as ambulâncias que vão fazer a remoção para as UPAs e mesmo hospitais, elas vão ficar então após essa zona fria. Então, lógico que aqui nessa imagem ele está mostrando um local que bem mais afastado do que a área aqui onde está sendo feito a atenção de emergência. Normalmente, então, essas ambulâncias elas vão ficar aqui próximas, né? Porque também, já que é uma área zona fria, não faz sentido essas pessoas serem atendidas aqui e deslocar no caminho longe até levar as ambulâncias. Então, por isso que normalmente as ambulâncias elas já vão ficar estacionadas aqui próximo, né, todas já de ré, com as portas abertas, já para facilitar o acesso para a colocação então dessas vítimas. E assim, aqui também vai ficar o posto médico, então vai estar o posto de toda a equipe que vai fazer atendimento e o posto do coordenador. Então vai ter uma ambulância, normalmente com um cone. Quando tem em locais que já tem um atendimento do AMUV mais estruturado, normalmente eles têm também ia falar uma cabana, mas na verdade não é aquelas tendas, né, tipo tenda de praia, que normalmente já deixam equipado em algumas ambulâncias, tá? Para que seja já destinado para essa finalidade. Aqui em Foz mesmo, por exemplo, a gente tem um atendimento para o AMUV muito bom. Então a gente tem uma ambulância que ela é mais antiga, que ela já não está mais fazendo atendimentos normais, assim, atendimento normal do SAMU. Então ela já fica parada, já toda equipada para o caso do AMUV. Então o que tem nessa ambulância? Essa ambulância ela já tem, por exemplo, todas as lonas. Então já fica lá lona preta, lona verde, lona vermelha, lona amarela. Já fica todos os cartões de AMUV, cartões do método START, caso necessário. E também já fica também cones, todo o equipamento, mais pranchas. Então ela é uma ambulância toda equipada para o caso de AMUV. Tá? Então isso já facilita bastante também para os profissionais que levam então essa ambulância, porque lá vai ter todos os materiais, uma tenda, então que isso facilita também para não ficar fazendo esse atendimento no sol, né? Então dependendo da gravidade da pessoa, dessa vítima, se for atendimento no sol, ele pode até piorar. Quem que esteve no evento que tivemos aqui no final do ano passado, aqui em Foz, do CBENF, pôde acompanhar uma simulação que foi realizada, né, não só pelo SAMU, mas pelo Corpo de Bombeiros, até mesmo profissionais da Argentina, do Paraguai, envolveu o Exército, Defesa Civil, as polícias. Vocês vão, talvez quem que presenciou vai lembrar que foi feito lá na frente então do Hotel Rafaim e era muito quente, né? Foi no começo da tarde, tanto que as pessoas que estavam lá assistindo, que seria como fosse aqui, né, onde está sinalizada a TV, que é o setor de informação ao público, estava muito quente, então muitos nem conseguiram ficar lá assistindo por conta do calor. Então imagina quem que estava lá de vítima ou quem que estava lá fazendo o socorro, então estava ainda pior, né? Então a gente sempre tem que pensar não só na questão da segurança do local, mas também não é nem questão de conforto, mas sim de dar condições apropriadas para que esse atendimento ocorra de forma eficaz, né? Ficar no sol do meio-dia fazendo atendimento não é bom. Então, tendo essas tendas, elas facilitam bastante também para os profissionais. Bem, eu acabei esquecendo de mostrar naquela imagem que tinha a direção do vento. Não sei se vocês perceberam aqui em cima, assim, na imagem, mostravam
Vou ter que colocar a imagem aqui para facilitar melhor para vocês. Aqui, ó, tem essa flecha aqui da direção do vento. Então, como que eu já tinha dito anteriormente, toda a parte aqui da estruturação, onde vai ficar o AMUV, né, a zona fria, onde vai ser feita então a área de atenção à emergência, até mesmo o posto de comando e toda a parte logística, ela tem que ir contra o vento, tá? Então, ela não pode ficar desse local aqui, desse lado direito, justamente porque se tiver algum material contaminante aqui na zona quente, o vento ela vai acabar levando então para o local onde está sendo feito os atendimentos. Então, por isso que tem que ser sempre contra a direção do vento. Se o vento está aqui da esquerda para a direita, então o posto tem que ser estruturado aqui no lado esquerdo, porque daí o vento vai bater aqui antes, depois vai chegar na zona quente. Se tiver, por exemplo, presença de chamas, né, de fogo, esse fogo, então, o vento vai empurrar ainda mais para lá, tá? Então, por isso que é importante a gente ver sempre a direção do vento. Bom, retornando então agora vocês já sabem muito bem já como que é delimitado então a zona quente, zona morna e zona fria. Com isso a gente finaliza toda essa parte então de organização da cena. Próximo item que nós vamos trabalhar agora são aqui as placas, tá? Quando a gente trabalha em placa, na verdade aqui são as placas de simbologia de risco, que ele está muito associado mesmo ao item anterior, que é quando a gente vai trabalhar com materiais, com acidentes, né, que estejam carregando algum material que seja que possa ocasionar e aumentar ainda mais esse evento. Tá? Então, se você já deve ter percebido, já deve ter visto nesses caminhões que carregam combustível ou mesmo qualquer outro material, sempre vai ter uma placa, vai ter placas parecidas com essas aqui. Tá? Então, é interessante, aqui no aplicativo eu não dei tanta ênfase para não ficar tão extenso, porque é muita informação, tá? Mas é interessante que vocês saibam que todas as ambulâncias elas vêm equipadas com um livro que tem todos os tipos de materiais que possam ser transportados pelas rodovias. Então isso já facilita porque são 9 classes, né, de materiais. Cada um desses materiais, dessas classes, tem subclasses e ainda tem, para cada tipo, tem informações específicas sobre, por exemplo, a distância que tem que ser feito entre a zona quente e a zona fria, qual que é o material para fazer a descontaminação, tem também informações a respeito de como que deve ser feito esse atendimento, quais são as equipes necessárias para fazer essa descontaminação e até mesmo quais são os materiais para tentar neutralizar essas substâncias. Tá? Então, isso são informações bastante técnicas e bastante complexas, que não vem ao caso da gente ficar trabalhando tanto isso. Mas, e mesmo aqui no aplicativo eu também não coloquei tão aprofundado, porque seria desgastante até. Como que eu já disse, esse aplicativo ele foi desenvolvido para trabalhar a questão da educação permanente de saúde, mais voltado para a questão do aperfeiçoamento. Tá? Então, todas as ambulâncias já são equipadas com esse livro. Então, lá vai ter informações mais completas. Aqui a gente vai trabalhar mais a questão de saber quais são essas classes, quais são os tipos de transporte, quais os tipos de substâncias que são transportadas e quais são alguns critérios que a gente tem que saber. Né? A questão da equipe mesmo, do SAMU principalmente. A primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a questão da identificação. Tá? Então, tem uma padronização. Quando a gente vê essas plaquinhas, não é de qualquer forma. Então, tem mesmo, todas essas placas, ela vai ser caracterizada com o número de risco e o número ONU, tá? Que ela vai estar nesses painéis aqui. Então, ele pode ser tanto aqui nessa forma aqui retangular, que vai ser o painel de segurança,
e também próximo vai ter essa outra placa em forma de losango, também com o rótulo de risco. Tá? Então, no painel aqui de segurança sempre vai ter o número do risco e o número ONU. Aqui na placa aqui do losango vai ter então um símbolo de risco e qual que é classe e subclasse. Então, essa parte aqui do rótulo de risco é justamente o que a gente tem aqui embaixo, tá? Entre essas 9 classes. Como eu disse anteriormente, cada classe tem as suas subclasses. Algumas não têm subclasse, mas a grande maioria tem subclasses. Então, a primeira coisa então, que o profissional tem que chegar é olhar o que é. Então, aqui pelo número do risco, o número ONU, então ele já consegue ir lá nesse livro que eu falei anteriormente e já buscar informações sobre ele. Aqui ele vai ter lá a classe que vai ser, por exemplo, classe 1, e aqui embaixo vai estar lá 1.2. Então você já vai saber, por exemplo, vamos lá, olhar, se tem lá classe 1, vamos pegar a classe 2, porque como que está vermelhinho aqui, ele até aparece um pouquinho com a classe 2, né? Então vamos pegar que se fosse uma classe 2. Tá lá e tem classe 2 em cima e embaixo está lá 2.2, por exemplo. Então eu já vou saber que ele é numa classe 2 que é de gases. E quando eu vou lá no 2.2, então são gases não inflamáveis, não tóxicos. Então, por exemplo, oxigênio líquido, resfriado ou comprimido, ou nitrogênio líquido, resfriado ou comprimido. Então a gente já vai saber identificar qual que é esse material que está sendo transportado. Lógico que daí, aqui eu só coloquei informações mais gerais, mas nesse livro também já vai ter todas as informações para fazer a descontaminação, né, caso necessário. Por exemplo, aqui, se fosse esses gases inflamáveis ou mesmo gases tóxicos, aí lembrem da questão da direção do vento. Então, imagina se está sendo liberado algum gás desse aqui, como a própria amônia ou o próprio cloro mesmo, que ele é extremamente agressivo, né, quando inalado. Então, a direção do vento é fundamental. Levem isso para a vida, gente. Então, é por isso que é necessário então, fazer essa identificação. E a primeira equipe que está lá no Amove, ele já vai conseguir fazer isso. Tá? Então, se for um caso de um atendimento, que seja aqui nosso primeiro exemplo, de um ônibus que bateu em um veículo transportando alguma substância assim, ele já vai então conseguir verificar qual que é o risco e já vai passar para a central de regulação, inclusive, qual que é então o produto, a identificação de qual produto está sendo transportado. Porque às vezes a gente vê lá aquele caminhão, né, tá lá tudo fechado e a gente acaba não sabendo o que é. Porque nem sempre está lá escrito lá qual que é o conteúdo que está lá dentro. Na verdade é muito difícil ter escrito, né? Exceto quando é de nitrogênio, que a gente já conhece, aquele caminhão branco, né? Então, que tem inclusive o mesmo sobrenome que o meu, mas geralmente não tem, tá? Então a gente precisa se guiar mesmo para saber qual que é mesmo esse rótulo de risco. Então, fazendo essa identificação, o próximo detalhe que a gente precisa fazer é saber como fazer essa sinalização do local e a canalização de tráfego, tá? Sinalização do local é justamente porque, dependendo do material que está sendo transportado, deve ser feito diferentes tipos de sinalizações, tá? Sinalização de tráfego é justamente fazer então a colocação dos cones, como que eu disse anteriormente, sobre diminuir as chances de causar novos eventos, né? Então, normalmente, quando é feita essa sinalização do local por canalização do tráfego, é aquela questão mesmo de colocação de cone, que a gente acaba vendo mais assim nas ruas aqui, assim na cidade, que é a colocação de cone que vai desde do meio fio, né? E ela vai adentrando na rodovia, geralmente utilizando uma ou duas faixas, e depois ela vai retornando novamente
até o próximo meio-fio, né? Então faz de certa forma uma meia-lua, né? Isso é a canalização de tráfego que geralmente são feitos. Tá? Então ele acaba dando oportunidade para que os próximos carros eles continuem passando desde que não faça parte nessa área, né, que está sendo liberada, não faça parte da zona quente. Se for toda aquela extensão fazer ainda parte da zona quente, então o tráfego todo ele é fechado, ele é bloqueado para que não cause, né, no caso de alguma explosão, acabar aumentando caso esteja passando um carro naquele momento. Mas se não tiver, se for um caso de a batida acaba estando ali próximo ao acostamento, e se for uma via mais larga, ou até mesmo uma via dupla, em que a via que está vindo contramão, né, digamos assim, no sentido oposto, que ele possa continuar fluindo. Mas caso necessário, seja ainda ali zona quente, ele também vai ser fechado totalmente ou parcialmente. Então, por isso é a canalização do tráfego. Quando fala aqui de rabo de fila, você já deve ter visto também em algumas situações, principalmente em rodovias, que vai ter alguma pessoa, algum profissional que vai estar com uma bandeira, né, que vai estar com uma bandeira e vai estar sinalizando então no acostamento. Então, para fazer que esses carros eles redobrem a atenção ao passar por ali. Então, normalmente essa questão da sinalização ela até pode ser iniciada pela primeira equipe ou as próximas equipes que chegarem ali do SAMU, mas não vai ser tão por muito tempo, tá? Normalmente ele vai ser acionado então guarda municipal, fiscalização de trânsito, que daí eles vão passar a ter a responsabilidade sobre isso, tá? Então, mas é importante que essa sinalização ocorra, independente de quem vai fazer. Pensando que a gente sempre, normalmente, vai ser a primeira equipe que vai chegar lá, a gente precisa saber disso. Tá? Então, a partir do momento que chega a equipe mais especializada para esse tipo de atendimento, então passa o bastão para eles, e eles que acabam fazendo. Então, próximo então item é a questão do atendimento mesmo, a emergência com esses produtos. Como eu disse, vai variar bastante entre cada tipo de produto, cada situação, mas alguns objetivos gerais que a gente precisa ter em mente, que sempre precisa ser assegurado, principalmente zelar pela segurança, né, da equipe, avaliando os riscos reais ou até mesmo potenciais, observar quais são os mecanismos de lesão envolvidos no acidente e até mesmo instituir medidas de procedimentos de suporte básico ou mesmo avançado que seja apropriado para o protocolo, né, para aquela situação. Então isso vai ter geralmente naqueles livros que eu disse anteriormente. Para isso, então, precisa fazer a identificação de qual que é a natureza desse produto perigoso, para saber então qual que é a magnitude da sua ação sobre a vítima. Tem alguns materiais que eles vão ser menos agressivos e alguns outros que vão ser mais agressivos. Então, por isso tem que fazer essa especificação muito bem para saber qual que é o tipo de atendimento que ela deve ser promovida. Também, e um último objetivo desse atendimento é mesmo promover ou buscar um ambiente especializado a descontaminação dessas pessoas e dos materiais. Como eu disse, então, normalmente é feito lá pela zona morna, que vai fazer essa linha de descontaminação. Bem, dentro então dessa simbologia de risco, como eu disse anteriormente, nós temos 9 classes. Então eu vou passar sobre cada classe, o que é cada uma. Na classe 1, basicamente são os explosivos. Então a placa dela é uma placa amarela, mais puxada para o laranja, ele vai ter o número 1. Tá? Aqui é um exemplo de 1.4. Então você sabe que é a classe 1
e a subclasse dela é 1.4. O que vem a ser a 1.4? A 1.4 basicamente então vai ser substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. Então, dentro dessa classe 1, ele tem 6 subgrupos, tá? Subclasses. A primeira subclasse vai ser substâncias e artigos com risco de explosão em massa. A segunda subclasse, ou 1.2, serão então as substâncias então, com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa, por exemplo, as granadas. Né? Na 1.1, ela acaba sendo um pouco mais grave, justamente porque são TNT, fulminato de mercúrio, que causam grandes explosões. Né? A 1.3 são substâncias que têm risco de fogo, mas com um pequeno risco de explosão, tá? Como, por exemplo, artigos pirotécnicos, tá? Então, os fogos de artifício, por exemplo. Na subclasse 1.4 são substâncias então, que não apresentam risco significativo, né? Como dispositivos iniciadores para fazer demolição então, desses materiais. Na subclasse 1.5 são substâncias muito sensíveis com risco de explosão em massa, como explosivos de demolição, e o último subclasse então, do número 1 da classe 1, que são os artigos extremamente sensíveis, mas sem risco de explosão em massa. Tá? Não tem ainda, dentro desse regulamento, exemplos do que pode ser então esses materiais. Vocês vão ver que dentro dessas categorias tem vários que entram materiais que ainda são desconhecidos, né, mas que eles já projetaram que possa entrar ali. Tá? Então, por enquanto, a gente não tem algum exemplo de algum material que seja extremamente sensível, mas que não tenha risco de explosão. Porém, caso apareça, então ele vai ser classificado aqui nessa classe. A classe 2, a gente já até falou um pouquinho mais, já anteriormente, naquela hora que eu dei exemplo, que são os gases, tá? Então, dentro dos gases, basicamente nós teremos, então, 3 subclasses, que são os gases inflamáveis, como butano e propano, gases não inflamáveis e não tóxicos, como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio líquido ou resfriado, e os gases que são tóxicos, né? Que são o cloro, amônia, sulfeto de hidrogênio, e esses materiais, esses gases tóxicos, eles podem ser apresentados em quatro formas. Pode estar comprimidos, liquefeitos, dissolvidos ou criogênicos, né? Então até mesmo congelados. Então nessas 4 apresentações eles podem estar, esses gases tóxicos. Quando a gente trabalha então a classe 3, que é o próximo aqui, a gente vai trabalhar então com os líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, eles não vão ter subcategorias, tá? Mas então basicamente vai entrar como as gasolinas, os óleos, óleo diesel, o álcool. Então vão ser líquidos inflamáveis, né? Mas que não tem uma subdivisão, porque todos são inflamáveis aqui nesses líquidos. Claro que, dependendo de qual que é a substância, vai ter diferentes formas de atuação, né? Sendo a gasolina, quando é o álcool, quando é o óleo diesel, pensando que o óleo diesel ele é um pouco mais espesso. Então, talvez um material para fazer a descontaminação seja diferente de um álcool, por exemplo, do etanol. Né? Então, essas são as diferenças. Mas, basicamente, todos eles são inflamáveis, então por isso que todos participam da mesma classe, sem subclasses definidas. Quando a gente trabalha aqui na classe 4, a gente já trabalha com sólidos que são inflamáveis. Aí aqui sim a gente tem 3 subclasses. O primeiro subclasse são sólidos que são inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos sólidos insensibilizados. Então, basicamente são os materiais como, por exemplo, o nitrato de ureia e o próprio enxofre. Tá? Então, eles são
exemplos de substâncias que são sólidos, mas que são inflamáveis. Outra subclasse, que é o 4.2, são as substâncias sujeitas à combustão espontânea. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar como exemplo o carvão, tá? O fósforo. Então, são materiais que eles apresentam um risco de combustão muito rápido. Combustão é mesmo de pegar fogo, né? De pegar fogo de forma espontânea. Então, pensando aqui no fósforo, mesmo numa alta temperatura, mesmo que não tenha, sei lá, uma rede elétrica que vá acionar, né, que vá causar faísca e vai causar explosão, ele tem um risco, então, de fazer uma combustão espontânea. Quando a gente trabalha daí na última subclasse dessa categoria, dessa classe 4, entra então as substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis. Então, aqui, como por exemplo, o carbureto de cálcio, tá? Então, que daí quando ela é ligado com a água, ele acaba então liberando acetileno, né? Que daí é uma substância bastante tóxica e bastante agressiva para o ser humano. Então vejam, gente, quando eu falei lá sobre a zona quente, sobre a zona morna, perdão, que é feita a descontaminação, e até naquela imagem tinha lá a figura de um bombeiro, né, jogando água, mas assim, aquilo lá foi um exemplo, lembrando que para cada substância ela vai ter uma substância apropriada para fazer essa descontaminação. Nem sempre a água vai ser o solvente ali para fazer a neutralização dessa substância. Tanto que se a gente pegar então nessa subclasse aqui, 4.3, que é um material sólido inflamável, de forma alguma a gente pode fazer a descontaminação utilizando a água. Porque se a gente fazer isso, aí ele vai emitir gases que são inflamáveis e acaba piorando a situação. Então por isso que o profissional ele precisa sempre estar de acordo com as recomendações que tem nesse livro de sinalização de risco. E sempre então fazendo as medidas que estão nesse manual, tá? Para não acabar colocando em risco e agravando ainda mais a situação. Na classe 5, gente, a gente vai trabalhar então com os oxidantes, tá? Os oxidantes, eles também têm só duas subdivisões, né? A subclasse 5.1, que são as substâncias oxidantes, e os 5.2, que são os peróxidos orgânicos. Nas substâncias oxidantes, vão entrar, por exemplo, então, o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como a água oxigenada, tá? E nos peróxidos orgânicos, então vai entrar, por exemplo, o peróxido de benzoíla ou mesmo o peróxido de butila, tá? Então, eles são extremamente irritantes quando está nas mucosas, principalmente de olhos, pele, mucosas em geral, né, e garganta. Então, são materiais que também precisa fazer essa descontaminação na zona morna antes de chegar à zona fria, porque esse material aqui, esses materiais, ele pode então, quando levados para a zona fria, pode ocasionar então essa intoxicação nos próprios profissionais que vão estar lá fazendo o atendimento. Na classe 6 vai entrar as substâncias que são tóxicas e infectantes, tá? Então aqui também vai ter subdivisões, basicamente são duas subdivisões, então que é a subclasse 1, que são substâncias tóxicas, e a 6.2, que são substâncias infectantes. Então são essas duas classificações aqui, a que são tóxicos e a que são infectantes. O símbolo que a gente conhece mais, né, principalmente na área hospitalar, até mesmo a cor, né, branco, ele simboliza quando é o material infectado, né? As substâncias tóxicas, como pode ser, por exemplo, a acroleína, os cianetos, fenol, as próprias pesticidas, todos vão entrar então nessa classificação.
É importante porque eles são produtos de alta toxicidade, tá, gente? Então, por isso ele tem um grande risco para a equipe que vai fazer esse atendimento. Da mesma forma, como também aqui as substâncias infectantes, tá? Eles normalmente eles são transportados como lixo hospitalar, por exemplo. Então são materiais que apresentam um risco bastante grave também para a pessoa que está fazendo esse atendimento, caso ele tenha contato então com esse tipo de substância. Porque aí aqui pode entrar muita coisa, né? Então, desde a nível bactérias, né, com restos de tecidos, né? Então, como também líquidos sanguinolentos ou secreções em gerais. Então, tudo pode entrar aqui nessa subclasse 6.2. E por isso que aqui ele é bastante perigoso. Na subclasse 7, gente, a gente vai trabalhar com os materiais que são radiativos, gente. Isso aqui também, é interessante que esse aqui não vai ter uma subdivisão, tá? Os materiais radioativos, eles são extremamente perigosos e vocês já devem ter visto falar bastante, né, sobre a questão, por exemplo, aqui do acidente, né, envolvendo o Césio 137, né, por exemplo, que teve já um fato bastante conhecido, né? Então são basicamente todos os materiais que eles causam então a liberação de radiação. Tá? Então, por exemplo, lá na questão de Chernobyl, por exemplo, que também teve a liberação de radiação. Essas radiações, então, eles são basicamente subclassificados, né, como alfa, beta ou gama, né? E aqui, como eu disse, pode ser bastante conhecido aqui o exemplo que teve lá em Goiânia, né, em 87, quando teve então a liberação do Césio 137, né, que ele então ocasionou doenças e inclusive muitas mortes. Então é bastante interessante. E assim, materiais radiativos, gente, é extremamente difícil, né, para fazer um atendimento emergencial nessas situações. Justamente porque são materiais que a gente acaba não conseguindo observar pelo olho, né, a emissão dessa radiação. Então, até mesmo para fazer a descontaminação é muito difícil. Então, a zona fria ela vai também estar bem mais distante, justamente porque a liberação dessa radiação ela acaba sendo num perímetro maior. Então, é bastante perigoso e bastante complexo, tá? Na classe 8 vai entrar os corrosivos, tá? Também é bastante interessante esse tipo de substâncias, justamente porque esses materiais corrosivos eles têm grandes chances de causar queimaduras profundas, tá? Então ela não vai ter sobreclassificações, não tem tantos também materiais, mas eles podem ser muito perigosos, tá? Então, elas causam então severas queimaduras quando contato com tecidos vivos, tá? Ele pode então estar no estado líquido ou mesmo no estado sólido, tá? Para vocês terem ideia, dependendo desses materiais corrosivos, eles podem até mesmo fazer a corrosão em aço. Então imaginem o que ele pode ocasionar nos tecidos vivos, né? Então por isso que ele é extremamente complicado para fazer esse manuseio desse tipo de material. E quando a gente agora trabalha com a última classe, que são as substâncias perigosas diversas. Essa daqui, da mesma forma como eu falei agora há pouco sobre não ter ainda muitos exemplos, aqui a substância 9, ela também são substâncias perigosas, mas diversas, que são mesmo as substâncias que acabam não entrando em nenhuma classificação anterior. Tá? Então a gente tem como exemplo, por exemplo, o dióxido de carbono sólido, né, que é o gelo seco, que vocês já devem ter ouvido falar, agora não me recordo qual que foi o país,
que até teve mortes, né, há uns 2 meses atrás, acredito eu, quando teve a colocação de gelo seco numa piscina e algumas pessoas entraram nessa piscina e ele acabou ocasionando asfixia, se eu não me engano, né? Então eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi isso mesmo que aconteceu. Mas então são substâncias também mais diversas. Então ele não vai entrar numa classificação própria daquelas outras, como naquelas outras que a gente colocou, tá? Mas outros exemplos como o amianto azul, a farinha de peixe estabilizada, baterias de lítio, alguns óleos combustíveis que não entram dentro da segunda classe, tá? Então todos esses são materiais que vão entrar dentro dessa classificação 9. Esse vídeo ficou bastante extenso, tá, gente? Peço até desculpa por conta disso. Mas nessa videoaula, nessa aula remota, a gente vai então finalizar por aqui. Tá? Então, basicamente, nessa aula 1 e na aula 2, então, a gente já conseguiu trabalhar em toda a questão então, de definições, a questão do cenário e a questão das placas. Tá? Na próxima videoaula nossa, nós vamos trabalhar então a questão do atendimento do Amove e também aqui o método START. Tá? Eu agradeço a atenção de todos e tenham bons estudos.